Feliz sábado. Que templo bonito, hein? Dá para salvar muita gente aqui dentro, né? É para isso que existe, não é verdade? Para cumprir a missão. Agora vocês estão no novo bairro, tem que fazer amizades aqui, mostrar que se essa igreja não estivesse aqui seria uma grande perda, né? E que eles ganharam muito ter esse povo aqui no meio do bairro Santa Bárbara, né? A gente fica feliz, um pouco de saudade também, né? Porque todos os anos quase a gente vinha para cá e pregava lá onde eu fui batizado, em 91. Mas todo o crescimento, toda a expansão é para o crescimento do reino de Deus, e a gente louva a Deus também por isso que foi feito aqui nesta localidade, pela escola adventista que por tantos anos foi sonhada, né? E por incrível que pareça eu não conhecia ainda, então demos uma volta aqui no quarteirão. Que coisa linda, Deus seja louvado por tudo que tem sido feito aqui em Criciúma. Irmãos, de muito tempo já eu entendo que um sermão ele tem que primeiro falar ao pregador, né? Tem que primeiro tocar o coração do pregador. E essa semana eu orei, fiquei pensando e martelando em minha mente uma história bem conhecida, mas que a Bíblia é assim, né? É maravilhosa. Ela falou com um novo sabor para mim, com novas cores. E eu quero depois compartilhar com vocês essa história. Mas antes, como vamos abrir a Bíblia, e a minha já está aberta, nós vamos pedir que o verdadeiro autor dela, o Espírito Santo, nos ajude a entender e trazer para nós a lição que vamos extrair do texto sagrado. Feche seus olhos, vamos orar. Querido Deus, bondoso Pai, obrigado, Senhor, por esta oportunidade que temos de dedicar aqui algum tempo para estudar a Tua palavra sagrada. Agora pedimos que o Espírito Santo, o verdadeiro autor dela, nos ilumine os pensamentos, nos ajude a colocar em prática o que vamos aprender, que a nossa mente esteja voltada para o texto sagrado. Nenhuma preocupação externa a este ambiente, a este bom lugar, nos atrapalhe, nos preocupe. Sintamos a paz que vem do céu neste momento. É o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu os convido a abrir a Bíblia comigo então, em 1 Reis, capítulo 18. Me acompanham nessa viagem também a minha esposa, que está aqui à frente, Débora. Agora parece que nós teremos uma certa competição na família, porque são duas Déboras Borges, né? Então, só que tem a Débora que veio primeiro, né? E a Débora Borges, mais nova agora, né? Seja bem-vinda. Nós teremos, é um fim de semana de muitas emoções, na verdade, né? Nós teremos hoje aqui o batismo da minha querida tia Heloísa. Tantos anos, né? Tanto tempo orando por esse momento. E ela foi espertinha e esperou a igreja nova, né? Então nós teremos o batismo dela. E amanhã, pode falar? Amanhã, a união abençoada. Já são casados no civil, né? Mas para nós o que importa mesmo é diante de Deus, né? Então amanhã Eliel e a Débora Borges 2 vão ser casados, né? Diante de Deus. Então para nós vai ser um fim de semana muito emocionante, né? Batismo é uma das cerimônias mais lindas do cristianismo. Casamento, idem. E no domingo, um momento assim... O que eu fiz de errado? Acho que está funcionando, né? Ou não? Bom, e domingo nós teremos um momento, como se diz, agridoce, né? Doce por um lado, porque nosso filho Micael, que está lá em cima, levanta a mão, Micael, lá na galeria, junto com a Marcela, com a Letícia, com o Kevin. Micael está crescendo e ele escolheu o melhor internato do Brasil para ficar. Qual é o melhor internato do Brasil? Ah, vocês conhecem, né? IAESC. Que bom, né? Que bom que ele quis voltar às origens da família e escolheu o melhor internato. Eu não erro em dizer isso, né? O melhor internato do Brasil, mais que ruim, que para nós são quase 1.000 quilômetros. Então, uns 600 e poucos, na verdade, 1.000 quilômetros até aqui, né? Eu já me escalei para pregar um monte de vezes no IAESC, né? Esse ano aí. E só que aquele momento assim do ninho vazio, né? A mais velha já foi faz um tempo, Marcela também vai mudar para uma outra cidade por causa da faculdade e o Micael virá para cá. Então, eu já não quero nem pensar nisso muito agora, porque domingo a gente vai voltar para nossa cidade sem o guri, né? Mas, como eu disse, também é momento de louvar a Deus, né? Porque isso quer dizer crescimento, quer dizer desenvolvimento. É um bom local para ele estar, né? Ele escolheu estar ali, nós não induzimos, né? Foi a escolha dele mesmo. Então, louvado seja Deus. Então, nesse fim de semana a gente vai chorar por um monte de coisa, né?
mas também vai se alegrar por um monte de outras coisas, né? E principalmente nos alegrarmos. Vamos ao texto então, 1 Reis 18, não vou ler todo o capítulo, algumas partes, e em cima desse texto vamos fazer nossa reflexão desta manhã. Muito tempo depois, no terceiro ano da seca, você acha que conhece o pano de fundo aqui, né? Seca terrível ali no reino de Acabe, do terrível rei Acabe. A palavra do Senhor veio a Elias, dizendo: vá apresentar-se a Acabe, porque farei cair chuva sobre a terra. Então Elias foi se apresentar a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Acabe chamou Obadias, o responsável pelo palácio. Este Obadias era um homem que temia muito o Senhor. Assim, quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, arriscou o pescoço, portanto, né? E em grupos de 50 os escondeu em cavernas e os sustentou com pão e água. Olha que homem corajoso. Trabalhava para o rei e escondia, como aconteceu no Holocausto, né? Tantas histórias, escondia profetas de Deus. E aí o rei disse a Obadias, eu estou no verso 5: vá pela terra a todas as fontes de água e a todos os vales. Pode ser que achemos capim, para que salvemos a vida dos cavalos e das mulas, e não percamos todos os animais. E assim foi. Obadias obedeceu a ordem do rei e foi buscar lugares onde ainda havia pasto. E nessas andanças, que surpresa, Obadias se depara com o profeta Elias. E Elias pediu para Obadias dizer para o rei, a coragem de Elias também, né? Fala para o rei que eu quero encontrá-lo, que eu quero falar com ele. E Obadias falou: olha, profeta Elias, com todo respeito, o rei te odeia. E se eu disser que te encontrei e que é para chamá-lo para falar com você, e você não aparecer, ele vai me matar. E o Elias falou: pode acreditar, confie em mim. No verso 8 aqui, né? Vá, diga a seu senhor, eis que Elias está aqui. E Obadias foi. O que acontece na história? Vamos pular para o verso 16. Então Obadias foi se encontrar com Acabe e lhe deu a notícia. E Acabe foi se encontrar com Elias. Quando Acabe viu Elias, disse: então é você o perturbador de Israel? O que será que o profeta vai dizer para o rei agora? É você? Elias respondeu: eu não tenho perturbado Israel. Quem tem perturbado Israel é você e a casa de seu pai, porque vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins, outros deuses. Só uma pessoa muito cheia do Espírito Santo, muito cheia de coragem, que vem de Deus, faria uma coisa dessa. Porque aqui estava se colocando realmente em grande perigo, né? Ao confrontar um rei ímpio, que matava por pouco, por um terreno ele matava a gente, a esposa pior ainda. Mas o Elias não tinha medo. Quem tem medo de alguém ou de alguma coisa se tem o Deus do universo do seu lado, não é verdade? Não temeremos mal algum. Agora ordene a Israel, todo Israel, venha se encontrar comigo no Monte Carmelo. Convoque também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas da deusa Azerá, que comem na mesa de Jezabel. Então Acabe enviou os mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Depois Elias se aproximou de todo o povo e disse: até quando vocês ficarão pulando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, siga-no. Se é Baal, siga-no. E aqui eu acho que eu posso resumir a história porque você conhece muito bem. Elias convoca o povo, manda erigirem 2 altares. Num deles, mandou que fosse cortado ali o animal para o sacrifício. E depois ele vai fazer alguma coisa com outro altar que na verdade ele mesmo erige com 12 pedras, para lembrar do altar que tinha sido destruído, nunca mais erigido em Israel. E ele disse: o Deus que responder a oração e consumir o holocausto será o Deus verdadeiro. E o texto diz que os profetas de Baal, Elias foi educado, deixou que eles fossem primeiro, clamaram quase o dia inteiro.
clamaram a manhã inteira, gritaram até perder a voz, ficaram pulando em volta daquele altar, gritando, se cortando com facas e nada. Às vezes eu acho que eu me seguro muito nas redes sociais, uma confissão aqui, para não ser irônico, para dar umas respostas atravessadas, sabe, para algumas pessoas. Eu me seguro, Deus segura, né? Jesus, não fala nada não, deixa quieto. Mas olha o que Elias fala aqui. Às vezes eu tenho vontade de fazer que nem ele. Verso 27, ao meio-dia Elias começou a zombar deles, dizendo: gritem mais alto, porque ele é Deus, D minúsculo, né? É Baal. Pode ser que ele esteja meditando, atendendo a necessidades, ou viajando, talvez esteja dormindo, necessite que o acordem. Eu não sei se tinha essa coragem. Ele zombou deles, né? Grita mais alto. E claro que não adiantava nada, porque Baal não existe. Existe o diabo, né? Que usa esses ídolos, usa esses falsos deuses, falsos profetas, mas quem são esses demônios contra Deus? Aí, diz o verso 29, que não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Aí Elias entra em cena. Ele restaura o altar do Senhor. Pegou ali 12 pedras, segundo o número das tribos de Israel, dos filhos de Jacó. E ainda manda que façam algo muito interessante. Encharquem a oferta, o altar. Ele cavou como é que fala aqui o texto? Não é um fosso, né? Mas uma vala, né? Cavou uma vala ao redor do altar, mandou encher de água 2 vezes. Enche, encharca, molha tudo isso aí. E Elias orou ao Senhor, e você conhece a história, né? Tem até uma ilustração aqui. Eu não gosto muito de usar a ilustração de inteligência artificial, mas eu tive que fazer meio às pressas essa apresentação, então coloquei essa aí mesmo. Prefiro quando um pintor de verdade faz as coisas, até porque eu também gosto de desenhar, né? Mas enfim, tenta imaginar a cena. Eu não imagino que os profetas de Baal tivessem se ajoelhado, então está errado já isso aí, mas enfim, corta os profetas de Baal. Elias ora e o fogo desce com poder sobre aquele altar, consome tudo, evapora instantaneamente aquela água toda. E aí ficou provado quem é o Deus de Israel. E Elias diz no verso 39, o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, amém? Que vitória, que momento épico, né? Aqueles profetas e aquela rainha perversa que tinham matado tantos profetas, também perderam a vida agora. Profetas que adoravam o demônio, na verdade, perderam a vida. E aí, podemos pensar, Elias agora volta para casa feliz, Elias agora é um gigante espiritual. Uma pessoa que vê uma cena dessa não tem como temer mais nada, né? Ver Deus se manifestando em resposta à minha oração, que coisa maravilhosa. Mas a história não para aqui. E o meu sermão tem como título Altos e Baixos. Aqui é o alto, mas já vem o baixo na sequência. Acabe contou a Jezabel tudo que Elias tinha feito. Capítulo 19, verso 1. Como havia matado todos os profetas da espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias dizer-lhe: que mulher ímpia, mesmo sabendo o que aconteceu ali, o coração é tão duro que ela só pensa em matar o Elias. Que os deuses me castiguem se amanhã a estas horas eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo. É estranho, né? Mas eu já vou tentar explicar. Não sei se eu estou certo na minha interpretação dos fatos. Mas aqui diz que ele ficou com medo, levantou-se para salvar a vida e foi e chegou até Berseba. Sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou a Deus: basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Eu não, né? Acho que muitos de vocês que já têm uma certa experiência espiritual na vida cristã sabem que nós somos muito vulneráveis quando passamos por uma grande vitória espiritual. Que a tendência é olhar para nós mesmos, para nos sentir assim meio autoconfiantes, né? Oh, deu tudo certo, vai continuar dando certo. E além disso, Elias pode ter, agora eu estou tentando entender a mente dele, pode ter pensado assim: como é possível, diante de um milagre tão maravilhoso, de uma manifestação tão grande de Deus, ninguém se arrepender? O rei não está nem aí, a rainha é pior ainda, não sobrou mais ninguém nesse reino. Eu sou profeta para quê? Se eu prego, faço esses milagres em nome do Senhor, e ninguém se arrepende, ninguém está do meu lado.
Você consegue imaginar um pouquinho do que ele estava passando agora? E se ele quis morrer, é porque ele é um ser humano. E eu duvido que já não teve momentos em sua vida que você talvez não tenha querido morrer. Alguns talvez tenham querido morrer. Mas aquela vontade de dormir e não acordar mais. Dormir e acordar na volta de Jesus. E chega, eu estou cansado. Elias passou por isso, depressão. Os sintomas aqui, eu não sou especialista nessa área, mas eu consigo ver alguma coisa parecida com isso. Ele só queria dormir, ele só queria sumir. Não queria mais fazer nada. E ele dorme. Mas aqui tem um momento tão bonito. Eu vou só mencionar e depois eu volto ao texto, tá? Aqui diz que o anjo do Senhor. Quem estudou teologia a fundo aqui sabe quem é esse anjo do Senhor. Quem é? Malek e Jeová, ou Yahvé. Malek e Yahvé. Quem é? Jesus. Quase sempre que aparece esse nome no Antigo Testamento é o Jesus pré-encarnado. Quando aparece para Manoá, para a esposa dele, ali os pais de Sansão, o anjo do Senhor sobe no fogo do holocausto, é Jesus. Quando Jacó luta com o anjo do Senhor, o texto diz que ele lutou com Deus e venceu, prevaleceu na fé. Então aquele anjo do Senhor é Jesus. Várias outras ocasiões, quando aparece o capitão dos exércitos, o anjo do Senhor, diante de Josué, Josué se prostra e adora, e esse anjo diz, tira as sandálias dos pés, exatamente como Deus que apareceu para Moisés disse isso. Então o anjo do Senhor é o nome de Jesus, digamos assim, no Antigo Testamento. É o arcanjo, é Miguel. Então, põe na cabeça isso. Jesus aparece para Elias. E sabe o que ele fala para Elias? No verso 3. Aqui diz que o anjo preparou um lanche para ele. Colocou ali um pãozinho, água fresca. Levanta e come. Elias olhou e viu, perto da sua cabeça, um pão assado. Como eu queria comer esse pão, hein? Pãozinho feito por Jesus. Um pão assado sobre pedras, em brasa, e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e voltou a dormir. Estava mesmo cansado, né? E Jesus deixou. Descansa, filho. Descansa. Como Jesus é bom, né? Eu lembro de uma cena, isso me transporta, porque é a marca de Jesus. Há uma cena à beira-mar, quando Jesus, ele já tinha ressuscitado, os discípulos estavam desanimados, querendo voltar para a pesca, deu tudo errado, Jesus morreu, e agora? Vamos voltar para a pesca, para a nossa velha vida. Acabou. Com Jesus nunca acaba. Estava lá na beira da praia, vocês têm algo para comer aí? E você conhece a história. Pescamos a noite inteira, não temos nada, joga a rede lá. Opa, conhecemos o padrão. E Jesus prepara ali para eles um lanche. Vem cá, vamos comer. Peixinho assado, pãozinho talvez também ali, né? Água fresca. Esse é o nosso Deus. Mesmo quando você cai, quando você desanima, quando você é ser humano, porque você é ser humano, Jesus não vai deixar você de lado. Quando você acordar, Ele está do seu lado com um pãozinho assado. E com um jarro, com água pura. E às vezes só vai dizer assim, come. É o que você precisa, descansa. A jornada vai ser longa daqui para frente, mas por hora vamos descansar. Eu quero voltar depois aqui a esse ponto. Mas antes eu quero intercalar aqui nesse momento, aqui a perversa Jezabel, Elias deprimido, derrotou profetas de Baal, fez o fogo descer do céu e temeu uma mulher ímpia, porque ele se sentiu sozinho. O que eu quero intercalar aqui nessa história é a nossa história recente. A nossa família viveu emoções muito intensas. Há uma semana, 2 semanas, né? Realizamos um sonho de muitos anos, de 53 anos, eu posso dizer assim, né? De visitar ali as terras bíblicas, Egito, Jordânia e Israel. Não foi só uma viagem para conhecer lugares, foi também uma viagem missionária. Eu vou contar para vocês o que aconteceu por ali, mas só, assim, em linhas gerais. E eu gosto de mostrar, e eu até desafiei os nossos amigos, tínhamos ali quase mais de 90 pessoas no grupo. Eu tive o privilégio de ser o pastor convidado para pregar. E aí estávamos com a família ali, foi realmente algo assim, um presentão de Deus.
E eu gosto de mostrar porque são lugares que confirmam a palavra de Deus. E a gente viu, a gente tocou, a gente caminhou. A Bíblia se torna real, viva. E eu desafiei os nossos amigos, olha, preparem um sermão, uma palestra, tirem muitas fotos e vão para as suas igrejas e contem isso. Como que eu podia fazer menos que eles? Então, em primeira mão, eu estou contando para vocês algumas coisas aqui. Por exemplo, nós subimos o Monte Sinai, de madrugada. Que emoção. E lá em cima, no último posto, assim, que tem uma barraquinha, onde eles vendem algumas coisinhas ali, uns beduínos, não tinha mais ninguém, só o nosso grupo. A gente tomou aquela barraca e transformou numa igreja. Fizemos um culto ali. É difícil até dimensionar a honra, né, de poder pregar num local como aquele. E a gente viu o sol nascer no Monte Sinai, depois descemos. Aqui é a barraquinha dos beduínos, onde a gente fez o culto. Naquele momento, aquela barraquinha humilde se tornou uma igreja. Nós cantamos, nós lemos a Bíblia, nós falamos de Moisés ali em cima. Nós relembramos a importância dos mandamentos de Deus. Depois, aqui é um resumão, como eu estou dizendo para vocês, fomos até Petra, na Jordânia. Lá, transformamos uma caverna em igreja. Ali, no local onde moravam os descendentes de Esaú. Todos esses lugares têm que ver com a Bíblia. E podemos fazer um culto, uma caverna, ali em Petra. Aqui é o nosso grupo, né? Lá em cima à direita, foi um dos momentos mais emocionantes para mim. Quem estava comigo viu como realmente eu quase desidratei de tanto chorar lá em cima. Monte Nebo. Monte Nebo. Quem morreu nesse monte? Moisés. E lá de cima, a gente tem realmente a noção da vista que Moisés contemplou. Dá para ver toda a terra de Canaã. De um deserto, você vê uma terra verdejante. Maravilhoso. E lá eu li alguns trechos de um dos capítulos mais lindos do livro Patriarcas e Profetas, que conta justamente a morte de Moisés. Difícil não se emocionar no local daquele. E talvez até imaginar Moisés no céu olhando para a gente. Opa, que história é essa? Vocês creem nisso? Não, nós cremos que a ressurreição geral vai ser na volta de Jesus. Mas tem 3 pessoas, por nome, já no céu, nos esperando. Quem são? Elias, olha aí o Elias, Moisés e Enoque. Fora os 24 anciãos, que não sabemos quem são exatamente, mas também estão lá. É um grupo que foi na frente para dizer assim, há lugar para todos. Até para o Elias, que fraquejou desse jeito, pois é, o Elias está no céu. Ser humano, falho como a gente, está no céu. Isso traz esperança para você? Em seus momentos de desânimo, quando você acha que perdeu a fé, quando você acha que Deus te abandonou, nunca Deus abandona, mas o nosso sentimento pode nos levar a pensar isso. Sim, o céu é para seres humanos como Elias, como Moisés, como você e eu. Mas nós temos que amar Jesus como eles amaram, né? Bem, o que mais que a gente viu nessa viagem? E por isso que eu estou com essa voz assim meio afônica, porque foi puxado. Ali estava o quê? Alguns dias 10 graus, temperatura. E o povo, 3 pessoas quiseram ser batizadas. Foram preparadas no Brasil para isso, né? E outros 2, foi um rebatismo. Como é que eu ia negar isso e como é que eu ia deixar de experimentar o privilégio de batizar pessoas no Rio Jordão? Mas eu acho que a água estava 0 grau. Não sei se eu exagero. Eu não vou contar para vocês, mas tem 2 pessoas aqui que foram nessa viagem e não tiveram coragem de entrar no Rio Jordão. A Michelle entrou. Só sobra? Depois vocês conversem aí. Irmãos, que privilégio. Só que eu fiquei lá uma meia hora mais ou menos dentro da água. Enquanto o pessoal entrava e saía, eu fiquei lá esperando o grupo que depois foi fazer. A gente fala que é um ritual de purificação. Daí a pessoa se imerge, né, no rio, como os judeus praticam isso há muito tempo. Foi um momento muito sublime, mas de tremer o queixo. Voltei bem quebrado. Estou com sinusite, estou com rinite, com não sei mais quantas ites, mas não quero nem saber, valeu a pena. Faria de novo. Dias depois entramos no Mar Morto, passando frio de novo. Não quero nem saber, eu vou entrar. Eu sou de Criciúma, eu já fui para a escola com 4 jaquetas no inverno e pijama debaixo da calça, porque era -1, 0 grau, então não tenho medo de frio não, pode vir. Alguns aí negam a origem, sabe? Criciumense com frio, né? Enfim. Aqui é Cafarnaum, a sinagoga onde Jesus pregou, e ali eu estou pregando na margem do Mar Morto, do Mar da Galileia.
onde Jesus caminhou, onde Jesus fez a multiplicação de pães e peixes. Tantas vezes ele acalmou a tempestade. Irmãos, é emocionante demais. Você vê que tudo que está aqui é real. É tudo real. Enfim. E aí passamos também lá por Qumran. Vocês lembram o que encontraram em Qumran? Nas encostas do Mar Morto? Os manuscritos do Mar Morto, que estão naquele museu lá que tem um formato de tampa de cântaro, está vendo lá? Ali o teto do museu, embaixo tem os verdadeiros manuscritos do Mar Morto guardados, que confirmaram o fato de que a Bíblia é confiável. As cópias da Bíblia não foram alteradas. O texto sagrado é o mesmo que Jesus leu no tempo dele, e ele, sendo Deus, autenticou esse texto. Então, para mim, eu falei tantas vezes sobre esse lugar, sobre esses pergaminhos, que estar lá para mim foi realmente assim, um presente maravilhoso. E hoje eu posso falar, esses olhos viram. Foi realmente emocionante. E aqui é Getsemane. Pensem, pregar nesse lugar. É o jardim do Getsemane. Atrás lá está Jerusalém. E ali a tumba, um dos possíveis lugares da tumba de Cristo. Tem alguém no meio que está mais emocionado ainda, você está percebendo? Não tem como você ir num local desse e não se emocionar. A tumba vazia, Jesus vivo. Jesus não está morto como os outros líderes religiosos. Jesus é o Deus vivo. E porque Ele vive, posso crer no amanhã. Aqui nossos guias, ali em cima em Israel. Aqui embaixo o Roger, a Michela, né, de Lamar, que organizaram essa viagem maravilhosa aí. A mãe só não subiu o Sinai. Também não entrou no Jordão. A gente não deixou. Mas andou por tudo lá. Feliz da vida. Que sonho também poder levar a nossa mãe nessa viagem. Foi realmente um sonho de muitos anos. Irmãos, eu tive a oportunidade de pregar para esses guias. Na Jordânia, guias muçulmanos. Prefiro não colocar as fotos. E aqui os guias de Israel. Que pessoas queridas. Que pessoas de Deus. Teve uma noite após o jantar lá na Jordânia, que nós ficamos, acho que quase 2 horas, conversando com a nossa guia muçulmana. Que momento especial. Eu pude falar de Jesus para ela, da Bíblia, de como Jesus é diferente, como Jesus não é só um profeta como Maomé ou como Moisés. Eu falei para ela que Jesus é Deus, encarnado, que veio nos salvar. E ela escutando atentamente aquilo ali tudo. Foi uma viagem missionária. Esses 2 guias israelenses ouviram praticamente todas as minhas pregações. O Oded, que figura querida, ficava segurando o microfone para mim, para eu falar para as pessoas que tinham os radinhos. Ou seja, eu percebia ele olhando para mim atentamente em cada momento. Sementes foram lançadas lá na terra por onde Jesus passou. Então não foi só viagem, foi missão, foi muita coisa. Pessoas com a vida transformada, voltando felizes agora e dispostas a trabalhar mais ainda para Jesus. A gente estava nas nuvens quando voltamos. Porém, altos e baixos. Aconteceu isso aí. Estávamos felizes com o nosso carro novinho, 3 meses só de uso. Mas isso não é o problema maior. O problema maior foi talvez a minha imprudência. E agora eu vou ter que abrir o coração para vocês. O seguro já deu PT mesmo. Agora eu posso falar. Nós estávamos com 5 horas de jet lag. Portanto, você chega no seu país, você está já de madrugada, o seu corpo entende que já é madrugada. Algumas vezes eu já dirigi com sono, não é recomendável, mas dormir bem na noite anterior, a gente consegue até, né? Não é recomendável. Mas dessa vez foi demais. Nós passamos por todo esse perrengue, houve um cancelamento de voo por causa da situação com o Irã. E aí o estresse a Michelle e o Roger viraram noite lá para conseguir remarcar os voos para a gente poder vir embora. Aí dividimos o grupo em 2. A Débora e eu ficamos com um grupo de 50 pessoas, a Michelle com outro, o Roger com outro grupo que foi no dia seguinte. E você tem que cuidar das pessoas. Tem gente que nunca viajou, tem pessoas idosas, né? Crianças. E é estressante isso. Aí chegamos ao Brasil, a Giovana, a filha mais velha, voltaria para Santa Catarina, porque ela mora em Balneário. Então ela ficou no hotelzinho, fomos jantar com ela, para não ficar sem jantar. Isso já eram 10h30 da noite. Mas eu pensei, eu sempre fiz esse caminho, são só 2 horas, de Guarulhos, Tatuí, São Paulo, Tatuí. Já conheço o caminho, estou cansado, mas acho que eu dou um jeito.
Grande erro, né? E a Giovana ainda falou, Deus ainda dando recadinhos. A Giovana falou, fica aqui, durmam aqui no hotel também. É o que tínhamos que ter feito. No meio do caminho, eu ainda parei num posto. Quando eu tenho muito sono, eu faço isso. Eu paro um posto, faço uns agachamentos, umas flexões ali. Quem olha pensa que é doido, né? Mas dei uma caminhada para ver se passava o sono. Passou o sono. Não, dá para tocar. Faltavam 40 minutos para chegar em casa. E eu nunca acreditei nisso, que realmente os acidentes piores acontecem perto de casa. Voltei para a rodovia, uma rodovia segura, muita reta, plana, e acordei com o grito da Débora. Ela dizendo, o que está acontecendo? Alguma coisa assim, né? O que está acontecendo? E estranhamente eu falei algo que eu não tenho nem consciência de ter falado, mas isso acalmou o coração dela. Eu falei, calma, eu dormi, mas está tudo bem. E o caminhão moendo o meu carro, do lado, balançando tudo, né? E eu, calma, está tudo bem. E de fato, eu bati no para-choque do caminhão e fiquei assim, esmagando não, acho que sendo esmagado pelo caminhão, com a roda do caminhão destruindo a lateral do nosso carro. Mas, irmãos, nesse momento eu exalto a misericórdia de Deus, porque mesmo na minha imprudência, Deus foi misericordioso. E não quero dizer com isso que quando alguém morre ou sofre um acidente de trânsito e se machuca, Deus também não foi misericordioso. As coisas são muito complexas para a gente entender aqui na terra. Eu não sei, Deus nos poupou, e às vezes não poupa outros. Pode ser que neste dia vocês estivessem chorando a nossa morte, e a gente se encontraria na volta de Jesus, porque estávamos salvos. A gente até comentava, né, na viagem para cá agora com o carro do seguro, que poderíamos ter fechado os olhos naquela noite, eu nem abriria, né? Seria uma grande surpresa. Para mim ia ser muito bom, para vocês ia ser talvez bem triste. Vocês iam ter que chamar um outro pastor para fazer o casamento. Mas eu ia abrir os olhos com a Débora e com nossos filhos e estaríamos com Jesus. E nessas horas eu entendo quando Paulo disse assim, como eu queria partir e estar com Cristo. Mas ainda temos uma missão. Se Deus nos preservou é porque ainda temos uma missão. E aí, por Deus, porque eu não consigo explicar de outra forma, a roda direita estava torta assim, eu consegui manobrar o carro para a esquerda, colocar no acostamento, ligar o pisca-alerta e está tudo bem com vocês, ninguém se machucou, nenhum arranhão, chamar o serviço lá da concessionária e tudo aconteceu bem, graças a Deus. Altos e baixos, né? Quando que a gente ia imaginar que depois de uma viagem maravilhosa, com tantas coisas lindas, a gente passaria por uma situação como essa? A vida é assim. A gente não sabe o que nos espera daqui a meia hora, daqui a um dia, daqui a uma semana, não é verdade? Não sabemos. É por isso que nós temos que confiar em Deus o tempo todo, sempre. Deixar nossa vida nas mãos dEle e que seja feita a vontade dEle. Eu fico admirado assim com a calma e serenidade que eu tive em todo o tempo. Um acidente gravíssimo como esse. Agora estou em contato com o caminhoneiro, tentando deixar passar essa parte do seguro e tudo mais. Quero pregar para ele, mandar uns estudos bíblicos. Se foi para salvar a vida dele, já está barato. Carro que fique para o ferro velho. Eu esqueci o que ia falar, acho que é uma sequela, né? Mas assim, coisas boas que podem vir de tudo isso, né? Então às vezes por uma situação menor, um cachorro que passa na pista, o coração dispara, na verdade, motoristas. Mas eu não entendo como pode uma coisa dessa acontecer. A gente podia ter capotado, podia ter girado na pista, podia vir um carro atrás. E assim, Deus me deu uma paz, uma tranquilidade. E essa tranquilidade eu consegui passar para Débora, e isso foi por Deus, foi maravilhoso. Eu louvo a Deus por tudo que aconteceu. E assim, a gente aprende também lições, né? De perceber nossas limitações e evitar tentar o Senhor Deus. Nós erramos, mas Deus foi bom. Deus é bom o tempo todo. Queridos, eu quero voltar para o texto agora. Abram de novo em 1 Reis 19. 1 Reis 19. Nós paramos naquele momento em que Jesus preparou um lanchinho para Elias. Falou, levanta e come. Elias comeu, bebeu e voltou a dormir. Estava bem cansado, bem desanimado. Aí de novo, não sei quantas horas depois, eu acho que Jesus esperou, né? Ele foi lá e tocou nele. Elias, filho, levanta e coma, porque a viagem vai ser longa.
verso 8. Então Elias se levantou, comeu, bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites. Não falei que queria ter esse pão para mim? A gente toma whey, não adianta nada às vezes. Comeu um pão e andou 40 dias e 40 noites com aquele pão. De Horebe até Horebe, o monte de Deus. Agora acompanhe com atenção a sequência. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a Elias e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? O que você está fazendo aqui nessa caverna? Um profeta tão poderoso, escondido numa caverna. E ele respondeu: eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas, a espada, só fiquei eu. Agora eu entendo o sentimento dele. Então, querendo me matar, eu volto à minha interpretação dos sentimentos. Ele opera um milagre tão poderoso, pensando, agora todo mundo vai se converter. E a resposta foi: eu vou te matar. Ele olha em redor, não vê ninguém fiel. Os profetas foram assassinados, só fiquei eu. A gente se sente tão impotente às vezes diante de certas situações. Lembrei de uma agora. A gente estava lá no Muro das Lamentações, que eles chamam de Muro Ocidental. Bonito ver os judeus recebendo o sábado. Dá até uma certa inveja às vezes, porque eles estão tão felizes, eles dançam, eles pulam, eles celebram. A gente viu duas coisas assim estranhas, extremas, né? A gente estava no local lá que era o cenáculo, onde Jesus se despediu dos discípulos, e tinha um senhor, mas acho que ele era meio doido, sentado ali com a Torá na cara assim, lembra? Xingando a gente em inglês. Ainda bem que nem todo mundo entendia inglês no grupo, porque estava feio o negócio. Eu vou dizer só o que eu posso dizer: seus cães, seus gentios, vão embora daqui. E eu tentando ouvir o Roger falar, e eu ouvindo ele me xingando, me sentindo um gentil miserável. Porém, quando fomos para o muro, jovenzinhos vinham nos cumprimentar: Shabbat Shalom, sejam bem-vindos. Uma menina entregou para minha filha um papelzinho assim, com uma oração em hebraico. Depois a gente foi traduzir, que coisa linda. Então tem os dois extremos, como tinha no tempo de Jesus. Tinha judeus que amavam Jesus, e tinha judeus cabeça dura que não queriam pregar para os gentios. Tudo igual. 2000 anos se passaram, e muita coisa ainda não mudou. E o senso de impotência que eu mencionei, que eu senti naquele momento, foi de ver tantos judeus em volta, e que vontade de gritar para eles: o Messias que vocês esperam já veio, ele está vivo. O maior judeu de todos os tempos é Jesus. Aceitem esse Messias. Eu ia sair daí espancado, né? Mas que vontade de gritar para todos eles. Acho que eu ia apanhar que nem Paulo, né? Orem por esse povo. Ellen White diz que Deus tem planos especiais para muitos judeus, não mais como nação. Não, Israel, nação, Estado, não é o povo de Deus. Mas lá dentro tem povo de Deus. Como tem povo de Deus aqui em volta. Oremos e façamos o nosso melhor por eles. Bem, aí o texto diz que Deus conversando com Elias, dizendo que estava se sentindo sozinho. E aí veio um forte vento, mas Deus não estava ali. Veio um forte terremoto, mas Deus não estava no terremoto. Fogo como aquele que apareceu para Moisés, mas neste momento Deus não estava naquele fogo. Depois do fogo veio um som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com um manto e saiu. Pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio a voz que lhe disse: o que você está fazendo aqui? Aí ele volta a reclamar no verso 14, lá no finalzinho do verso: só fiquei eu, e eles estão querendo me tirar a vida. E Deus responde no verso 18: eu conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não beijou esse Deus imundo. Isso eu acrescentei ao texto, o imundo. Elias, você não está sozinho.
Ainda tem 7.000 que eu preservei. Queridos, não pensem que vocês estão sozinhos quando sofrem, quando têm dúvidas, quando o desespero bate a porta, porque vocês não estão sozinhos. Primeiro, Deus está com vocês. E há outros filhos de Deus sofrendo nesse momento no mundo todo também. E em breve a nossa redenção virá. Às vezes Deus se manifesta num terremoto, num fogo que desce do céu, mas noutras é um sussurro, e noutras é até no silêncio. A gente não ouve a voz de Deus, a gente queria uma resposta tão clara, e às vezes não vem. Mas Deus abandonou? Não. Nessas horas do silêncio de Deus, ou do sussurro quase inaudível, a gente tem que confiar também. Confie no tempo do fogo, do terremoto, do milagre, mas também confie no tempo do silêncio e do sussurro, porque Deus está com você. Deus estava conosco lá em Jerusalém, Deus estava conosco lá na Jordânia, e Deus estava conosco no carro quando eu bati naquela noite. E eu disse para o caminhoneiro: se o senhor não estivesse aqui, talvez eu estivesse morto agora, porque eu teria ido para Valeta e capotado. O caminhão segurou a gente. O homem ficou parado assim e foi forte para ele ouvir aquilo. Ele disse: o senhor nos protegeu, Deus colocou o senhor aqui para nos proteger. Não sabemos os planos de Deus. Como eu queria saber tudo, como eu queria entender os silêncios de Deus. E quantas vezes Deus se manifesta no silêncio na nossa vida, como família. As coisas não são tão simples assim na nossa vida cristã, não são. Mas uma coisa é certa: Deus está presente o tempo todo. Nunca nos esquece, nunca nos abandona. Até nos acidentes, até na morte, porque bem-aventurado é aquele que morre no Senhor. Confiemos nesse Deus, nos altos e nos baixos. Hoje temos um momento de alto. Minha tia vai ser batizada. Que alegria. Amanhã teremos outro momento de alto espiritual. Alegremos-nos nos altos e confiemos nos baixos. Deus está presente o tempo todo. Amém. Feliz sábado, igreja. Esse é um momento especial, então, do culto dessa manhã. O culto foi todo especial, mas esse é um momento em que a igreja brilha, em que a igreja, ela cumpre a sua missão. Gostaria de chamar a irmã Heloísa, que vai se batizar, para que ela venha aqui à frente. E nós faremos aqui o voto batismal. Pode vir aqui, irmã Heloísa. Nós, essa semana, estudamos na lição da escola sabatina que Deus nos chamou para brilhar. E uma igreja, ela só faz sentido de existir, só faz sentido todo esse templo bonito aqui, se pessoas se entregarem a Jesus. Nessa manhã, então, a irmã Heloísa vai estar se entregando a Jesus, e eu vou fazer algumas perguntas para ela aqui, que ela vai responder de acordo com aquilo que ela estiver sentindo no seu coração. Tá bem, irmã Heloísa? Pode vir aqui, então. Eu vou lhe fazer umas perguntas bem rapidinho aqui. São perguntas importantes, e que eu gostaria que a irmã respondesse com bastante consciência e do fundo do coração. Heloísa, você aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal e deseja viver um relacionamento redentivo com Ele para sempre? Sim. Amém. Aceita os ensinamentos da Bíblia Sagrada, tais como expressos na Declaração das Crenças Fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e se compromete pela graça de Deus a viver em harmonia com esses ensinos? Sim. Amém. Deseja ser batizada como uma expressão pública de sua fé em Jesus Cristo, para ser aceita na comunhão da Igreja Adventista do Sétimo Dia, como irmã, como membra, e deseja apoiar esta igreja a cumprir a missão de pregar o Evangelho eterno a todo mundo, a cada nação, tribo, língua e povo, e ser uma serva fiel e mordoma, mediante a sua influência pessoal, e podendo também ajudar dentro das suas possibilidades com os dízimos e ofertas, e ter uma vida de serviço para Jesus Cristo? Sim. Amém. Então, nesse instante, a irmã Heloísa presta esse compromisso público perante a igreja, perante a nossa comunidade de crentes da Igreja Central de Criciúma, e declara aqui diante de todos nós, mas acima de tudo diante de Deus, diante do céu, que ela aceita ser uma serva de Cristo. E agora então ela vai se preparar, ela vai ali atrás, em breve ela estará entrando aqui nesse tanque batismal. Mas antes disso, eu gostaria de pedir à igreja, e eu quero ter esse privilégio de fazer uma oração aqui com ela, para consagrá-la, para que você possa ir ali no batismo,
e se entregar de todo o coração, tá bom? Vamos fazer uma oração, então eu peço a reverência da igreja. Pai querido, que gratidão, Senhor, que privilégio. Nós construímos esse templo tão bonito, mas ele não faz sentido algum se pessoas não se entregarem a Jesus, não se entregarem a Ti. E nessa manhã tão especial, nós ouvimos aqui 3 sims, que fazem a diferença na vida de qualquer pessoa. E nesta manhã, neste sábado, aqui nesta igreja, estão fazendo a diferença na vida da irmã Heloísa. Quero entregá-la, Senhor, nas Tuas mãos, e pedir que o Senhor possa abençoá-la, guiá-la, conduzi-la, assim como o Senhor foi com Elias, que aprendemos aqui no culto dessa manhã. O Senhor possa ser com Heloísa também, que ela possa ser uma bênção, Senhor, na Tua igreja, uma bênção na pregação do Evangelho, e possa contribuir, Senhor, para que o Teu nome possa ser exaltado, para que o Teu nome possa ser levado a todos os cantos da terra. Abençoa, Senhor, derrama sobre ela o Teu Espírito, e a conduza agora nessa entrega, no tanque batismal. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Dizer que esse é um momento especial seria como chover no molhado, né? A tia Heloísa, mais conhecida por nós na família como tia Neca, carinhosamente, você pode ver que nós somos praticamente da mesma idade, então nós crescemos juntos, apesar de ser tia, para nós era amiga de infância, né? Com os primos ali na casa do vô, sempre brincando, correndo, fazendo nossas tripulias no bairro Vera Cruz. E é uma alegria, né, poder nesse momento entregar a vida da tia Neca para Jesus. Eu pude participar do momento em que a minha avó, a Idalina, também passou pelo santo batismo, e batizei a minha prima Adriana. Sabe, isso enche o coração de alegria, porque a gente tem a oportunidade de pregar para tantas pessoas que a gente às vezes nem conhece, mas quando vê parentes, queridos, né, entregando a vida para Jesus, isso não tem preço. Anos atrás eu tive o privilégio de começar os estudos com a minha tia, e depois a Michela e a mãe concluíram o trabalho. Eu quero chamar vocês duas aqui à frente, a mãe e a Michela, porque elas também dedicaram tempo para estudar a Bíblia com a tia Heloísa, e nada mais justo do que elas estarem aqui bem pertinho para contemplar esse renascimento, porque o batismo é um renascimento. Jesus, ele instituiu essa cerimônia para que fosse uma espécie de morte num tanque de água, um túmulo de água. Quando a pessoa se levanta, ela está ressuscitando para uma nova vida. E é o que a tia Heloísa vai passar nesse momento, por uma morte e uma ressurreição espiritual. Já terminou o curso, tia? Quase se formando como psicóloga. Portanto, ela poderá ser muito útil com seus talentos, seu conhecimento aqui na causa de Deus, para abençoar muitas pessoas, né? Então, explorem a Heloísa no bom sentido. Uma mulher inteligente, capaz. E tia, eu entendo que quando a gente está na igreja para servir, a gente se fortalece. Então, aqui a gente abastece as baterias espirituais, depois a gente sai para abençoar as pessoas lá fora e aqui dentro também. Eu sei que Deus vai te usar nesse processo, tá bom? Querida da tia Heloísa, que alegria neste momento como teu sobrinho, alguém que partilhou anos tão felizes contigo na infância, agora como pastor poder te dedicar a Jesus para uma nova vida. Eu louvo a Deus porque Ele nunca te abandonou, porque Ele sempre esteve ao teu lado e tu sabes disso. E neste momento estás aqui apenas para selar essa decisão de ser uma nova criatura e um instrumento de bênçãos na vida de outras pessoas. Por isso, como ministro do Evangelho, eu tenho a alegria, o privilégio de te batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estaremos no lugar onde a diz de cristal, onde andaremos na presença do Senhor. Logo da terra se levantarão
Irmãos, esses últimos momentos aqui do nosso culto, eu quero fazer um duplo convite. O primeiro é para que você se aliste no exército do Senhor. Seja um desses 7.000 que não dobraram os joelhos. Façam como a minha mãe e a minha irmã. Eu sei que tem muitos missionários aqui, pessoas que dão estudos bíblicos. Mas também sei que pode ser que haja alguém aqui conosco que pense assim: mas eu não sei dar um estudo bíblico, eu não tenho tanto entendimento, conhecimento. Não pense assim. Se você está há 3 anos na igreja, 2 anos na igreja, você já sabe muito, em comparação com quem não sabe nem quem é Jesus. Se você já assistiu algumas escolas sabatinas e alguns cultos, você já tem o que compartilhar. A gente só dá o que tem. Então eu quero te convidar a formar uma dupla missionária. Que tal? Convida um irmão, ora sobre isso. Vá com um mais experiente e peça que Deus mostre alguém para você, dar estudo bíblico para você testemunhar para essa pessoa, e Ele vai mostrar para você. Para nós, Débora e eu, sempre foi assim. Senhor, mostra a próxima pessoa, próxima família, próxima. Vamos começar agora em casa lá já uma classe bíblica este ano, com novas pessoas. Isso é maravilhoso. Abençoa quem recebe e quem doa. Então, o primeiro apelo que eu faço nesta manhã: quantos aqui querem ganhar uma pessoa para Jesus neste ano? Levante a mão, eu quero saber. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Viabilize isso, não sei de que jeito, mas dê um jeito. Junte-se com alguém, forme uma dupla e vão encher essa igreja aqui de gente salva. Porque não pode ser só um templo. É uma casa de salvos. E o segundo e último convite. Eu não sei se aqui entre vocês há alguém que ainda não passou pelo batismo, ou que precisa, quem sabe, ser rebatizado, para esquecer o passado e continuar seguindo em frente. Para você o convite vai ser mais desafiador. Não quero só que levante a mão. Eu quero que você venha aqui à frente para eu fazer uma oração por você. Pode ser? Se você ainda não foi batizado, ou se você ainda talvez queira passar por um rebatismo, esse é o momento de uma oração. Não vou batizar hoje, vai ser num próximo batismo. Há alguém aqui que gostaria de ter uma oração especial para um futuro batismo ou um rebatismo? Cadê os amigos? Ali sempre tem alguém que precisa desse encontro especial com Jesus. Louvado seja Deus pela decisão. Olha só, olhe para essas pessoas queridas vindo aqui à frente. Se encoraje também. Venha. Pode vir aqui pertinho, tá? Venha aqui perto para uma oração de entrega, de consagração. Ali temos uma juvenil, coração sendo tocado, dos pequenos a reino dos céus. Tudo bem? Deus te abençoe. Deus abençoe vocês. Hã? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Igreja, tudo bom? Eu não conheço muito bem essas pessoas que estão na frente, mas vocês conhecem? Vocês conhecem? Então, são filhos de Deus que precisam de pão assado e água pura, mão no ombro. Precisam conhecer mais ainda a Deus e se apaixonarem por Jesus. Eu sei que vocês vão fazer isso. Estão com o coração aberto. Mais alguém que quer vir aqui à frente? Eu não quero encerrar sem que você se levante, quem sabe vai para casa arrependido porque não se levantou. É um momento especial. Pode parecer pouco vir à frente, mas na verdade vocês não sabem as lutas que podem estar passando no coração dessas pessoas para terem vindo aqui com coragem. Algumas décadas atrás eu passei por isso. Não foi muito fácil, mas eu me levantei e foi maravilhoso. Minha vida mudou completamente. Amém. Amém. Sejam bem-vindos aqui também. Antes de orar, eu vou dar mais 3 segundos para você. Eu sei, é uma luta, às vezes é uma luta mesmo. Mas é só se entregar e dizer: Senhor, estou nas tuas mãos, agora faze o que tu quiseres da minha vida. Como é bom se entregar. 3 segundos e eu faço a oração final. Tem mais alguém que quer vir aqui à frente? Estou vendo ali um bebezinho acompanhado. Era para você. Era para você. Deus te abençoe. Amém. Que bom ver crianças aqui na frente. Sabe que Jesus falou para vocês? Venham até mim porque de vocês é o reino dos céus.
a bondade, a pureza de uma criança, né? A confiança que elas têm. Sejamos como elas. Posso orar? Mais um, amém. Que bom que eu te esperei, né? Vem cá, deixa eu abençoe. Você também, vem cá. Que bom que eu esperei vocês. Mais alguém? Olha que grupo bonito que nós estamos vendo aqui na frente. Tem alguém lá em cima na galeria que quer vir aqui? Se apressar, eu espero. Hoje é sábado, não temos compromisso. O principal deles é com Deus. Tem mais um garoto aqui bonito. Vem cá. Deixa eu abençoe. Que bom que você veio também. Eu vou orar. Posso? Posso orar? Vocês acham que tem mais alguém que quer vir aqui? Feche seus olhos. Pai querido, obrigado por este sábado maravilhoso. Obrigado pela exposição da Tua palavra. Obrigado pela vida de Elias, ser humano como nós, com momentos de triunfo, mas também momentos de desânimo, como nós também temos. Obrigado porque a Tua palavra nos diz que Tu estás do nosso lado todo o tempo. Obrigado pelo batismo da minha tia, que ela permaneça firme em Teu caminho, sendo um instrumento de bênçãos. E obrigado por essas pessoas corajosas, adultos, crianças, jovens que vieram aqui à frente. Eles vieram atendendo um apelo para ser batizados em algum momento, ou para ser rebatizados, para renovar a aliança contigo. Que isso aconteça o mais breve possível, Senhor. Que eles se sintam em casa, aqui e do Teu lado. Que este templo seja um local de bênção, de salvação, de misericórdia. Que as pessoas aqui deste bairro e outros também se sintam aqui acolhidas e possam encontrar Jesus aqui dentro. Nós oramos, agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém.